Olá, tudo bom? Vamos começar agora o nosso segundo guia de estudos sobre circuitos de corrente alternada. Nessa matéria, nós temos 6 tópicos principais. O primeiro envolve uma revisão de toda a matéria de circuitos de corrente contínua. Já tratamos de circuitos de corrente contínua no guia de estudos anterior. O outro tópico importante são os números complexos. Depois, sinais senoidais, que vão dar origem aos fasores, admitâncias e impedâncias, e, por fim, cálculo da potência em regime permanente, que nós vamos desdobrar depois. Vamos começar falando primeiro dos números complexos, o que é importante saber para a hora do concurso. Números complexos. Você precisa se recordar e saber fazer todos os cálculos com o número complexo na forma retangular ou cartesiana. Precisa saber também lidar bem com a forma polar, tanto essa daqui, que é reduzida, quanto essa daqui expandida, em função de cossenos e senos, que remete à fórmula de Euler. Se você não se lembra bem da fórmula de Euler, você pode entrar lá no nosso site, www.energiaelétrica.net, e ler o artigo que foi publicado a respeito. Para a forma retangular, R é igual a raiz quadrada de x2 mais y2, e θ é o arco tangente de y sobre x. É importante também não esquecer da forma conjugada, que é x menos j ou y. Quando você olha a forma retangular, o θ fica negativo. Aqui tem a figura que ajuda a recordar todas essas representações. Aqui tem o eixo real, o eixo imaginário, x, y, o raio e o θ. Outra coisa que é muito bom, muito importante saber, são os cossenos, senos e tangentes dos ângulos 0, 30, 45, 60 e 90. Por quê? Porque esses números aparecem com frequência e nem sempre é dada uma tabela para te ajudar. Então, também por questão de agilidade, decore as tabelas nessas duas formas, ou em decimal ou em fração. O outro tópico, vou voltar lá, seria sinais senoidais. Só que eu não tenho nada especial para falar de sinais senoidais. Sinais senoidais, se aparece alguma coisa na prova sobre eles, eu acho que é muito básica, é um assunto mais de manipulação matemática do que de engenharia elétrica propriamente dita. Você tem que estudar, é bom recordar como fazer aquelas somas de cosseno, somas de seno, mas eu acho até uma certa injustiça quando cai em questões simplesmente de sinais senoidais na prova, porque é uma enganação, né? Falar que isso é engenharia elétrica mesmo. Os sinais senoidais eles são importantes porque eles dão origem aos fasores. E aí sobre os fasores a gente tem sempre alguma coisa a falar. Vamos falar de fasores. Então, existe uma transformação que tira o sinal do domínio do tempo e leva para um domínio dito fasorial. Eu não estou usando aqui o termo frequência, eu prefiro usar domínio fasorial para falar dessa representação aqui. Você mantém a sua amplitude do sinal e leva para o domínio fasorial o ângulo, que está aqui multiplicado com o ômega-t. O ômega-t ele fica implícito no domínio fasorial. Ele representa a velocidade com que o fasor gira os fasores giram no sentido anti-horário. Algumas operações que são importantes de saber, a derivada no domínio do tempo, ela se transforma no Jω no domínio fasorial. E a integral se transforma numa divisão por
J ômega. Um outro detalhe também que os fasores normalmente são representados em função de cossenos. Se por acaso aparecer alguma questão com senos e cossenos, você precisa saber que a transformação equivalente do seno ela leva um menos 90 graus aqui. Sobre adiantado e atrasado de fasor. Ele é invertido, ele é o contrário do sentido de atrasado e adiantado para as potências, ok? É importante se recordar disso. Ó. Um fasor que está girando aqui, que está, vamos dizer, para cima, ele está adiantado, enquanto um fasor que está para baixo, que está girando, vamos dizer, no sentido horário, ele está atrasado. Vamos voltar para a apresentação, para o mapa mental. Próximo tópico, impedâncias e admitâncias. A partir dos fasores, nós vamos poder fazer os cálculos com as impedâncias e admitâncias. Nós temos então os fasores que representam as admitâncias e impedâncias. Na verdade, a gente vai falar fasor mesmo de tensão e corrente, né? Mas a representação conjunta de impedâncias e admitâncias está aqui nessa tabela. O R, o L e o C. Isso daí também, se você já fez um curso, no mínimo, razoável de circuitos, você já está careca de saber isso daqui. Eu estou falando em admitância porque pode ser que em alguma questão você tenha uma agilidade maior em tratar com elas do que com as impedâncias. E pode ser que caia uma questão especificamente sobre admitâncias. Recordando aqui, às vezes a gente esquece os termos, né? Na impedância, o R é a resistência, o X é a reatância e aqui na admitância Y, o G é a condutância e o B é a susceptância. Por fim, nós temos então o cálculo da potência em regime permanente, que eu dividi em 4 tópicos: potência instantânea e potência média, valor RMS e potência complexa, fator de potência e máxima transferência de potência. Vou falar um pouquinho de cada uma. Potência instantânea e potência média. São assuntos que normalmente não caem no contexto de circuito de corrente alternada. Normalmente, esses assuntos aparecem no contexto da eletrônica e da eletrônica de potência. Mas eu já vou apresentar eles aqui, né? Considerando aqui uma potência instantânea, um VI, que é um sinal de cosseno, menos θ VI e a corrente um cosseno menos y menos θi, nós vamos ter esse tipo de sinal aqui de representação para potência instantânea. Aqui no gráfico nós conseguimos ver melhor uma estimativa desse sinal. A gente tem aqui a amplitude, meio de Vm e M do sinal, e temos um offset, que é justamente essa primeira parte aqui do sinal, meio VMM cosseno de θv menos θi. E a potência instantânea, desculpa, a potência média. A potência média, nós aplicamos essa fórmula na potência instantânea e o resultado vai ser simplesmente esse offset, né? O resultado da potência, aplicação da potência média é o offset aqui da potência instantânea. Baseado nesse valor do offset da potência ativa, nós podemos fazer uma outra representação aqui para a potência instantânea, igual a P mais P cosseno de 2 ômega-t menos Q seno de 2 ômega-t. Eu não falei aqui da potência reativa ainda, eu vou mostrar no próximo slide. Temos então valor RMS e potência complexa. Eu repeti aqui o valor de P, da potência ativa,
E eu posso fazer uma manipulação. Se eu pegar esse 2 daqui e representá-lo em raiz de 2 vezes raiz de 2, eu posso, então, transformá-lo, se for um sinal senoidal, em um valor aqui RMS. Aqui eu vou ter a potência ativa e aqui a potência reativa. Uma vai com cosseno e a outra vai com seno. E eu ainda vou ter a potência aparente, que é também já conhecida sua, P mais ou menos J ou I, Q. Outras formas de representar com fazores. S é igual a meio de V I conjugado. Esse meio daqui é se os valores aqui dos sinais não estão em RMS. Se for RMS, você pode colocar diretamente VRMS vezes IRMS conjugado. Algumas questões vão aparecer com o valor da amplitude e outra com o valor RMS, é preciso tomar cuidado. Aqui outras formas de representar a potência aparente, Z, módulo de RMS ao quadrado, e a outra aqui, módulo de VRMS ao quadrado dividido pelo Z conjugado. Como eu disse anteriormente, o que nós falamos de atrasado e adiantado em potência é o contrário do que nós falamos nos fazores. Aqui, nesse primeiro quadrante aqui, que é o da potência reativa positiva, isto é, a potência reativa indutiva dos indutores, nós falamos de atrasado. E aqui no quarto quadrante, nós falamos de potência reativa negativa, que é a mesma coisa que potência reativa capacitiva, que é a mesma coisa de correntes adiantadas, né? A corrente do capacitor, a gente diz que é uma corrente adiantada em relação à tensão, e o contrário para o indutor. Esses conceitos de atrasado e adiantado vão nos levar ao fator de potência. A gente fala fator de potência adiantado e fator de potência atrasado. O que é o fator de potência? Potência ativa sobre a potência aparente, que é igual ao cosseno do ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Essa figura ao lado aqui nos ajuda a visualizar um problema de correção de fator de potência, que também é muito comum nos concursos de engenharia elétrica. Considerando o primeiro aqui uma potência P igual a S1 cosseno de θ1, está aqui embaixo, ó, o P, e a gente tem um Q1, que é igual a um S1 seno de θ1, que é a mesma coisa que P tangente de θ1, que é esse valor aqui, ó. E a gente tem um valor final que nós desejamos alcançar. A gente quer, por exemplo, baixar o fator de potência, aumentar o fator de potência de 0,89 para 0,92, por exemplo. A gente vai passar então de Q1 para Q2. Nós vamos diminuir a potência reativa. Vamos diminuir o reativo. Então, vamos sair de Q1 e passar para Q2. O Q2 é um P tangente de θ2. Para alcançar Q2, eu tenho que inserir um QC, um reativo capacitivo, no meu sistema, que é igual a Q1 menos Q2, que é igual a potência ativa multiplicado por a tangente de θ1 menos tangente de θ2. Alguns problemas aparecem com essa forma. São mais comuns nos livros, em tabelas de livro de instalações elétricas, mas se por acaso algum problema aparecer o valor das tangentes, você pode ter que lembrar dessa fórmula. Outra forma de representar o reativo capacitivo é a tensão RMS ao quadrado sobre XC, que substituindo o XC, né, aqui vai aparecer ômega-C vezes o RMS ao quadrado. Se eu coloco a representação aqui, esse número, essa fórmula em função do C, vai ficar que C é igual ao reativo capacitivo sobre ômega V RMS ao quadrado. Substituindo o QC, eu vou ter essa outra fórmula aqui. Então, está aqui
um resumo de como corrigir o fator de potência. E o último tópico é a máxima transferência de potência complexa, que é diferente da máxima transferência de potência em circuitos de corrente contínua. Nós temos então que a impedância de carga para a máxima transferência de potência tem que ser igual à impedância de Thévenin conjugada, que já tem uma diferença. E com relação à potência máxima, a fórmula vai ser igual lá, vai ser análoga somente se o V de Thévenin estiver em RMS. Caso contrário, aqui embaixo não vai ficar 4ZL, vai ficar 8ZL. Ok? Então é isso. Nós passamos aqui pelos 5 principais assuntos relacionados ao circuito de corrente contínua. Revisando, são os números complexos, os sinais senoidais, os fasores, as impedâncias e admitâncias e o cálculo da potência em regime permanente. É bom que você se lembre então da potência instantânea e potência média, valores RMS e potência complexa, como corrigir o fator de potência e como calcular a máxima transferência de potência complexa. E todos esses cálculos vão aparecer, claro, aplicando toda aquela matéria, todas aquelas técnicas de análise de circuitos que nós vimos no guia de estudo de circuitos de corrente contínua. É isso então. Um abraço e bons estudos!